coisa que inventaram aí, eu brigo que quem inventou isso aí deve ter sido alguém que trabalha em banco para confundir a nossa cabeça, mas é brincadeira, se você trabalha em banco não me leva a mal, tá? É só brincadeira. Mas inventaram uma coisa chamada taxa nominal, pessoal. E o que é essa taxa nominal? É quando você tem uma taxa em que o período da taxa é diferente do período da capitalização. Professor, como assim é? Inventaram isso aí, ó. Pegaram uma taxa e falaram assim, ó, eu tenho uma taxa de 120% ao ano capitalizada mensalmente. Inventaram esse negócio. Quando eu tenho isso, estou lendo uma questão e está lá, taxa 120% ao ano capitalizada mensalmente, taxa de 120% ao ano com capitalização mensal. Quando você tem isso numa questão, para tudo, você não faz mais nada na questão, nem lê o resto. Chegou nisso aí, você para. Qual é o próximo passo? Quando você tem essa taxa, não dá para fazer a conta. Não tem como fazer a conta, seja nos juros simples, seja nos juros compostos, não dá para fazer a conta. O que é que você tem que fazer para fazer a conta? Transformar a taxa nominal em taxa efetiva. Ou seja, eu tenho que pegar essa taxa nominal e transformar ela em taxa efetiva. E quando eu transformo a taxa em taxa efetiva, o que é que eu estou fazendo? Transformando o período da taxa no mesmo período da capitalização. Por exemplo, 10% ao mês capitalizado mensalmente. Essa taxa efetiva, em que a taxa e a capitalização estão na mesma base temporal, são essas taxas que a gente vem vendo nas questões aí, né? A taxa de 1% ao mês, 2% ao ano. Já está implícito que é 1% ao mês capitalizado mensalmente, 5% ao ano capitalizado anualmente. Já está implícito. Então a gente só fala, por exemplo, 5% ao ano, não fala capitalização. Aí quando eu transformo a taxa nominal em efetiva, aí sim, a partir daqui, aí eu posso fazer as contas dos juros simples, as contas dos juros compostos. Quando eu tenho essa taxa nominal, eu não faço conta nenhuma, só transformo ela em efetiva. Já vou te mostrar como é que eu transformo ela em efetiva. Calma aí que eu vou te mostrar. Uma vez que eu tenho uma taxa efetiva, 10% ao mês, 5% ao ano, 2% ao dia, quando eu tenho essa taxa, aí sim eu vou conseguir fazer a questão. E quando eu quiser mudar o período da taxa, por exemplo, eu tenho uma taxa de 10% ao mês, só que eu queria essa taxa em ano, né? Um exemplo. Quando eu quero mudar esse período da taxa, lá nos juros simples, a gente fala que essa transformação da taxa efetiva, ou seja, de mês para ano, dia para mês, no juros simples a gente chama de taxa proporcional, que a gente consegue mudar fazendo uma regrinha de 3 simples, lembra lá? Uma regra de 3, a gente viu isso na última aula. Tem uma taxa ao mês, eu queria ao ano, como é que eu faço? Uma regra de 3. Nos juros simples, basta uma regra de 3. Nos juros compostos, essa transformação de taxa a gente chama de taxa equivalente, tá? Taxa equivalente. E aí, você não pode fazer regra de 3. Tem gente que vai lá e faz regra de 3 e erra, porque a regra de 3 só pode nos juros simples, tá? Nos juros compostos, se você fizer uma regra de 3 para mudar a taxa, que fique claro, o período você muda com a regra de 3. Agora, a taxa tem que ser uma fórmula que eu vou te mostrar um pouco mais à frente, beleza? Mas antes de mudar a taxa nos juros compostos, eu vou te ensinar a fazer essa transformação da taxa nominal em efetiva. Como é que eu transformo a taxa nominal em efetiva, tá? Por exemplo, eu tenho uma taxa de 10% ao ano com capitalização mensal. A taxa é ao ano e a capitalização é mensal. Isso aqui é uma taxa nominal. Vi isso aí, parei tudo. Primeiro passo que eu tenho que fazer, transformar nominal em efetiva. E como é que eu transformo a taxa nominal em efetiva? Eu sempre vou fazer o seguinte, transformar o período da taxa no período da capitalização. Sempre, sempre. Transformo o período da taxa no período da capitalização. E como é que eu faço isso? Aqui, nessa transformação, com uma regra de 3 simples, tá? Nessa transformação, pode ser com a regra de 3 simples, nessa transformação. Eu quero achar minha taxa aí no período de um mês, porque é um mês, porque no meu caso aqui a capitalização é mensal, né? E como eu vou transformar sempre o período da taxa no período da capitalização, nesse meu exemplo é um mês, porque a taxa aqui, a capitalização é mensal. Sendo que a minha taxa de 120% é ao ano, em um ano. Professor, por que um ano? Tá aqui, ó, ao ano. 120 ao ano. Mês em cima, ano embaixo, não dá para fazer a conta. Tem que deixar os dois na mesma base temporal. Eu sei que um ano tem 12 meses. Aqui agora eu vou fazer a minha regrinha de 3 simples, né? Lembra lá? Multiplicando cruzado aqui, regra em 3 simples, vai ficar 120 vezes 1, 120, 120 dividido por 12. 120 dividido por 12 vai ser 10% ao mês. Ou seja, a taxa de 120% ao ano capitalizada mensalmente é uma taxa de 10% ao mês capitalizada mensalmente.
Só que como já é o mês capitalizada mensalmente, a gente fala apenas 10% ao mês. Não precisa nem falar essa segunda parte aqui, beleza? Aqui agora, com essa taxa, eu posso fazer as contas dos juros simples, eu posso fazer as contas dos juros compostos e eu posso fazer a transformação da taxa. Professor, eu tenho uma taxa de 10% ao mês, só que eu queria saber quanto é essa taxa ao ano. Aí eu posso fazer a transformação. Quando a taxa já é efetiva, eu posso transformar ela, por exemplo, ao ano. Porque essa aqui é uma taxa efetiva.